é inédito, meu irmão. É o próprio advogado que moveu essa ação lá na cidade de Tampa, na Flórida. Ele se chama Martin de Luca. Ele é advogado do presidente Trump, é advogado também do Elon Musk, é advogado de uma plataforma, de uma rede social que se chama Rumble, R-U-M-B-L-E, Rumble, e também de uma empresa do próprio presidente Trump que se chama Media Trump. É uma empresa também de mídia social e de comunicações. Ele está representando tanto a empresa Rumble, que já teve uma filial aqui no Brasil e que seus diretores decidiram fechar por causa de perseguição do ministro Alexandre de Moraes, e também a empresa Media Trump resolveram escolher esse advogado chamado Martin de Luca, que tem renome no estado da Flórida, mas eu fiquei estupefato. Ele fala português, fala com sotaque americano, mas fala muito bem. Eu assisti a entrevista que ele deu para a CNN, então ele estava explicando o que deu origem a essa ação que foi movida pelas duas empresas, Rumble e Media Trump, numa corte federal lá na Flórida. Então, não é pouco caso. E pelo que ele explicou, de fato, é uma ação que foi consubstanciada, preparada cuidadosamente, e que consiste no seguinte, é que o ministro Alexandre de Moraes determinou uma ação judicial contra um residente nos Estados Unidos e deu ordem judicial para que esse residente nos Estados Unidos, eu vou dar o nome para vocês, é Alan dos Santos, brasileiro, hoje refugiado nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, determinou que fossem efetuadas investigações contra ele, Alan dos Santos, e determinou também que ele fosse desligado da rede social chamada Rumble, e mais do que isso, é que ele não pudesse ter os anunciantes que ele tem como blogueiro dessa Rumble. O problema é que isso fere, de acordo com o advogado Martin de Luca, fere a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que defende a liberdade de expressão de cada indivíduo dos Estados Unidos e de cada empresa americana. Então, esse é o conteúdo, mas o problema também é da forma, é a maneira como o ministro Alexandre de Moraes determinou essa ação judicial contra Alan dos Santos. É que ele mandou um e-mail para a sede da empresa lá na Flórida. Extrapolou, porque ele saiu do território brasileiro e foi para um outro país. Só que ele não observou os trâmites legais que são necessários para mover uma ação nos Estados Unidos. Ele não observou isso, e tampouco de acordo com a declaração do advogado Martin de Luca. Eu assisti a essa entrevista que ele deu e anotei
que Alexandre de Moraes ele poderia ter tido 3 caminhos para impetrar uma ação judicial contra o Alan dos Santos, residente, refugiado hoje nos Estados Unidos. O primeiro caminho seria um acordo de assistência judicial que existe entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele não apelou para esse acordo. Ele tampouco não se serviu da maneira comum nesses casos, quando um juiz, um tribunal quer uma ação num outro país, por intermédio de uma carta rogatória. Essa é a maneira, esse é o trâmite legal para fazer. Não fez, ele mandou simplesmente um e-mail determinando ação judicial contra uma pessoa refugiada em território americano. E como disse o advogado Martin de Luca, isso fere a Constituição americana. Então, o problema não é apenas de forma, não é apenas de meio, é do conteúdo também. E aí, veja, a ação foi movida, foi iniciada e como uma espécie de represália, ontem o ministro Alexandre de Moraes determinou uma multa de 8.100.000 contra a rede social X do Elon Musk. Por quê? Porque o Elon Musk não obedeceu a uma determinação judicial de Alexandre de Moraes, no sentido de prestar todos os dados e informações sobre Alan dos Santos, que hoje é residente nos Estados Unidos. Elon Musk se recusou a fornecer esses dados. E por ter se recusado, aí então foi-lhe aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes a multa de 8.100.000. Disse o advogado Martin de Luca que na esteira daquela ação que foi aberta, movida na última quarta-feira, virão então outras ações contra o ministro Moraes. Você tem toda a razão, meu querido irmão Fábio. O ministro Moraes está desafiando o homem mais poderoso do planeta, o que tem o cargo de mais poder, que é o presidente Trump, e o homem mais rico também do planeta. E mais evidente para nós aqui, leigos, não é? Parece que Alexandre de Moraes está querendo fazer prevalecer também a sua autoridade, não só aqui no Brasil, e cometendo arbitrariedades também aqui no Brasil, mas lá fora também. Vejam bem, parece que ele não está conhecendo limites territoriais para a sua atuação.